Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 15 de julho, segunda-feira. Deus abençoe a semana de todos nós. Estamos lendo aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 34. E nada lhes transmitia sem usar alguma parábola. Entretanto, quando estava em particular com os seus discípulos, explicava-lhes tudo claramente. Esse evangelho, segundo os estudiosos, foi o evangelho que o Pedro, apóstolo Pedro, fez, ou pelo menos comunicou a Marcos, e Marcos escreveu, como um amanuense, né, como se diz. E o Pedro tem, apóstolo Pedro, Mateus, os apóstolos, de uma forma em geral, eles têm uma memória muito vívida das, das coisas que Jesus fez, das coisas que Jesus falou, né? E se cumpriu nos apóstolos também a promessa de Jesus, que quando o Espírito Santo descesse sobre eles, os faria lembrar de tudo quanto lhes tinha dito. Por isso que as palavras de Jesus não foram perdidas, porque elas foram recordadas pelo Espírito Santo. Mas não só o conteúdo, o que foi dito, mas a maneira como foi dito, né? A gente diz hoje, em termos da educação, do ensino, a didática, né? Então, Jesus tinha um jeito diferenciado de explicar algumas coisas em um certo período de tempo do seu ministério. Teve sermões mais abertos, dirigidos assim, aonde cada um poderia se apropriar, né? Por exemplo, o Sermão do Monte, que ali você tem orientações tão diretas do Mestre Jesus, que alguém já disse que se o resto da Bíblia se perdesse, ficasse só o Sermão do Monte, já dava para crer no Evangelho, né? E viver uma vida de cristão por conta do Sermão do Monte, né? Mas Jesus não fez só o Sermão do Monte. Jesus, por onde passava, ensinava, né? E ensinou no barco, no monte, como eu falei, só com seus discípulos, com outras multidões, porque Jesus fez uma jornada, né? Uma peregrinação por Israel e tal. Então Jesus ensinou muitas pessoas. Só que chega um tempo, que não dá para dizer exatamente qual, que Jesus falava por meio de parábolas, né? E, e aqui esse contexto que o Evangelho de Marcos está trazendo, aliás, é o primeiro evangelho, né? Os demais foram baseados, né, nessa sequência, os outros dois, Mateus e Lucas. Você tem uma sequência de parábolas, que eu estou abrindo aqui a Bíblia para recordar. Parábola do semeador, e aí os discípulos não entenderam, perguntaram para Jesus, né, para explicar melhor. Parábola da luz encoberta, parábolas sobre o reino de Deus de uma forma em geral, o grão de mostarda, e você tem, fora de Marcos, outras parábolas, e em Marcos, em outros lugares, você tem outras parábolas de Jesus. E a questão é essa: o Espírito Santo fez lembrar, o conteúdo de Jesus é a boca de Deus falando, porque é Deus encarnado. Aí a pergunta que fica aqui é a reflexão, né? Não necessariamente uma pergunta. É por que que Jesus usava esse método de ensino? Então, quando a gente lê os estudiosos, tem um porquê
de falar através de parábolas. Então, ele é alavancado aqui pelo menos duas coisas. Primeiro, que, como é que eu vou dizer? Nem todo mundo estava maduro para ouvir determinados ensinos espirituais. As pessoas tinham uma carga enorme de, de ideias completamente contrárias ao reino que Jesus veio inaugurar. A gente sabe que o Israel, por conta dos fariseus principalmente, tinham algumas ideias. Uma delas que não poderia vir nada de Nazaré e Jesus veio de Nazaré. Outra, que Jesus seria tipo o que chamamos hoje de um super-herói, só faltava voar. A ideia era essa: um Jesus guerreiro, um Jesus que viesse tirar Israel debaixo da dominação do Império Romano. Então eles nutriram tantas ideias, e quando Jesus vem falar de um reino espiritual, as ideias espirituais, elas não são bem-vindas. Então Jesus instrui, e quem consegue captar essas ideias espirituais, como que se diz, saltando sobre as ideias farisaicas, saltando sobre a falsa, uma falsa esperança, né? Que está esperando um Messias que não existe, né? Então Jesus vai falando em parábolas, e aqueles que iam captando e entendendo o sentido espiritual do reino de Deus. Só que uma outra questão, né? Os discípulos também não tinham o mesmo pensamento? Tinham, mas diferente da grande população de Israel, os discípulos tinham comunhão e intimidade com Jesus. É essa a diferença. Então, é por isso que o texto diz que para os discípulos, e em particular, Jesus explicava-lhes tudo claramente. Então, os demais não estavam maduros para ouvir, então Jesus ia como que vai, sabe aquela expressão, né? Gota a gota, né? Vai ministrando aos poucos, porque se Jesus falasse claramente, a confusão seria maior, a resistência seria maior, porque apesar do trabalho de João Batista de preparar o caminho e tal, Jesus vai aos poucos. Aliás, o plano de redenção ao longo da história da humanidade foi sendo revelado aos poucos. E o Evangelho de Jesus, as compreensões de algumas coisas também vieram aos poucos. Por exemplo, Jesus, no início do ministério, não deixou claro que haveria de morrer e ressuscitar. Essas informações ele foi trazendo aos poucos, e mesmo assim os discípulos é como se estivessem meio ensurdecidos, né? Eles não entendiam. E outras coisas Jesus foi de forma paulatina, de forma gradual, assim como um currículo programático de uma faculdade, ele tem que ter uma ascendência, né? Ele tem que ter uma ascendência, porque não dá. Eu tive essa experiência, né? Que eu mudei de faculdade, eu não tive genética, porque na mudança eu fiquei como, essa matéria ficou como dependência. E aí eu caí, porque eu estava mais de 30 anos sem estudar, essas noções de genética se perderam, né? Aí eu chego, pulei, portanto, genética, e caí de cara na psicofarmacologia, né? Que a professora não vai atrás de me explicar o módulo que eu não tive, o módulo que eu digo, a disciplina que eu não tive, né? E aí eu estou me deparando com conceitos de genética e tal, neurotransmissores, não sei o que, uns negócios assim, parecia até um outro idioma,
Mas por que que eu tive tanta dificuldade? E como diz o outro, passei assim com dificuldade. Porque pulei uma etapa, né? E aí quando eu fiz a disciplina que me faltava, portanto, num horário alternativo, eu falei, tá vendo, se eu tivesse feito na ordem certa, eu não teria as dificuldades que eu tive para compreender aquela matéria de psicofarmacologia, né? Não ia ter as dificuldades. Eu ia ter, eu ia entender do que se tratava, né? Da mesma maneira, eu estou pegando esse exemplo que é meu, que é particular, mas para transmitir isso, que a maioria das pessoas perderam não tinham como saltar, né? Compreender coisas maiores. E Jesus sabia disso. Por isso que Jesus não deixava de falar, mas ia aos poucos. E a forma de parábola era muito provavelmente uma maneira até de aguçar a reflexão das pessoas. Pode ser que elas não acertassem o conjunto da obra toda, mas forçavam as pessoas a pensar mais ou menos assim como os discípulos. O que será que significa? Quer dizer que para todo mundo tinha um significado a pensar. Aquelas palavras não eram historinhas, aquilo tinha um significado. Então, diante de Jesus, as coisas têm significado. E os discípulos, por causa da intimidade, comunhão com Jesus, Jesus explicava direitinho. Até porque esses 12 homens eram importantes para fazer o conjunto de ensino do qual nós chamamos de doutrina dos apóstolos. E a igreja de Jesus, eu preciso ler aqui Atos 2, 42, está escrito assim: eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que é esse ensino dos apóstolos, senão a tudo aquilo que o Espírito Santo recordou com as devidas explicações que Jesus deu e com ligando agora todos os pontos, né? Os apóstolos foram capazes de recordar tudo e agora eles estão ensinando e a igreja se apegou a esse ensino porque o ensino dos apóstolos era, né, na sequência o mesmo conteúdo do ensino de Jesus, né? Então, palavras de Jesus, ensino dos apóstolos, é a base de doutrina que nós temos para uma série de coisas. Para a vida cristã, o apóstolo Paulo veio depois, mas ele recebeu do Senhor no período que passou lá nos desertos da Arábia, aprendeu de Jesus coisas que ele não ouviu de Jesus, aprendeu com o Espírito Santo uma série de verdades e ele explicou a realidade do dia a dia do cristão e tudo mais por orientação divina, não por andar na companhia de Jesus, mas por ter uma instrução de Jesus pelo Espírito Santo. Então, todo o Novo Testamento, o ensino dos apóstolos, e agora incluindo Paulo, serviu para dar a nós o ensino que precisamos. Então, agora, as coisas ainda permanecem assim. Se você conversar com alguém não cristão, ele tem tantos argumentos contra a palavra de Deus e ele pensa tanta coisa diferente de Jesus que você também precisa ir aos poucos. Osmar, significa que eu vou falar por parábolas? Não necessariamente. Mas você vai anunciando, anunciando, entendendo as barreiras que a pessoa tem que saltar, né? A dificuldade porque ela cresceu debaixo de uma tradição, me permita dizer, debaixo de uma mentira, debaixo de uma coisa que é uma contradição em relação à palavra de Deus, um antagonismo, né? Um aprisionamento cognitivo.
né, uma ignorância espiritual, um distanciamento das verdades da palavra de Deus. E a gente tem que entender que a gente tem que fazer igual a Jesus e aguçando a curiosidade, colocando as pessoas para refletir, fazendo com que as pessoas ponderem para mais e além, assim como Jesus fazia. Deus nos abençoe nessa tarefa. E aqui fica uma ligeira explicação do porquê que Jesus usava as parábolas. E fica para nós, os que creem, o desafio de que, da mesma forma como Jesus clareava para os discípulos, porque eles seriam os doutrinadores amanhã, né? Por outro lado, Jesus o fazia por causa da intimidade. Então, fica o desafio para nós. Não pode haver palavras enigmáticas, difíceis demais, escondidas demais, porque nós somos aqueles que também têm comunhão com Jesus. E hoje, compreender o que ainda não foi compreendido significa comunhão com Jesus, mas também comunhão com as Escrituras, né? Porque tudo já foi explicadinho, né? Não está mais parabólico. Até as parábolas temos as explicações. E por sermos íntimos de Jesus, cabe a nós sermos íntimos também do ensino dos apóstolos e das Escrituras de forma em geral. Então nós não somos aqueles que precisamos ficar com um ponto de interrogação, né? Passamos dessa fase. O mundo não, mas nós já passamos dessa fase porque temos comunhão com Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, graças te damos por tua palavra, graças te damos pelo Mestre Jesus e tudo que ele nos ensinou. Obrigado pela vida dos apóstolos e de todo ensinador, doutrinador, pregador do Evangelho dos dias de hoje, porque estamos todos nós replicando as palavras de Jesus. Dá-nos a tua graça para fazê-lo com humildade. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém.